Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui com Alexei Bueno e nós resolvemos nos juntarmos para falar um pouquinho sobre a Ordem Rosa Cruz, uma instituição que ambos participamos e que realmente tem sido bastante interessante para nós, temos aprendido muito e gostaríamos então de aproveitar e conversarmos um pouquinho sobre a ordem, falando um pouquinho da nossa experiência ali dentro e de algumas concepções da Ordem Rosa Cruz Amorque. Bom, gostaria de começar inicialmente trazendo para vocês aqui um pequeno trechinho aqui de um texto que está justamente ali no site da Ordem Rosa Cruz Amorque, sobre o que é a Ordem Rosa Cruz. Eu vou puxar aqui na tela esse textinho. Deixa eu puxar aqui. E aí vocês já aproveitam também para conhecer um pouquinho do site ali da Amorque, é um site bem legal, tem coisas bem interessantes. Deixa eu puxar aqui. Aí está abrindo agora. Este aí é o site, então, da Ordem Rosa Cruz Amorque, ele já está aberto no texto que eu queria trazer para vocês inicialmente, tá? Mas tem várias outras coisas interessantes ali. Tem vários textos bem legais para vocês lerem. E também aqui vocês adquirem livros, etc. É um site bem legal, bem organizadinho, tá? Então, esse texto que está aqui, ele é de 2018, e é um texto que fala um pouquinho sobre a Ordem Rosa Cruz, né? E eu não vou ler inteiro o texto, eu só vou dar uma pincelada aqui, algumas coisinhas, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Então, a Ordem Rosa Cruz é um grupo místico e filosófico espalhado por todo o planeta que tem como objetivo ensinar os membros sobre os mistérios do mundo e sobre si próprios. Assim como a Igreja Católica tem paróquias com diversos nomes e estilos, existem várias ordens e fraternidades Rosa Cruzes, que podem diferir entre si na forma e essência de ensinar, mas todas têm o mesmo propósito: continuar o trabalho de Christian Rosenkreuz, monge alemão que teria vivido no século XIV e fundado a primeira ordem na Europa para divulgar o que aprendeu com mestres muçulmanos das artes ocultas. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, uma das maiores do mundo, afirma que as práticas oferecem benefícios desde o nível físico, com técnicas específicas para reduzir o estresse e ampliar processos de cura, até os níveis mentais e espirituais, com técnicas que despertam a consciência objetiva, o subconsciente e a relação de cada ser com o todo. Muito legal. Aí depois ele continuou o texto, colocando algumas especificações ali, 9 tópicos, que quem estiver interessado em conhecer um pouco mais, vale a pena dar uma olhadinha ali, né? Fala de como é dividido o estudo da ordem, que são 12 graus, né? Fala um pouquinho sobre a questão dos organismos afiliados, fala também dessa origem que a Ordem Rosa Cruz sustenta, que vem das escolas egípcias de mistérios, né? As antigas escolas de mistérios do Egito, não necessariamente que tenha vindo numa sequência histórica a Ordem Rosa Cruz Amorque desde lá, né? Mas a base do ensinamento da Ordem Rosa Cruz Amorque remonta a essas antigas escolas. Deixa eu tirar a telinha aqui para voltarmos. Beleza. Então, uma introduçãozinha só sobre o que é a Ordem Rosa Cruz Amorque. Eu falo sempre no final, Ordem Rosa Cruz Amorque. Eu estou especificando a Amorque, a sigla, né? Antiga e mística Ordem Rosa Cruz, para ter essa diferenciação entre outras escolas de ordens Rosa Cruzes que tem, né, pelo mundo afora, né? São muitas escolas de Rosa Cruz que tem por aí, cada uma com seu estilo, embora todas elas tenham essa base no ideal Rosa Cruz, tá? Claro que cada um aí que fundou a sua escola teve as suas experiências e procurou fundar a sua escola, né, nos moldes daquilo que segue o seu estudo.
Então nós temos a Ordem Rosa Cruz Amorque, que foi fundada nesse atual ciclo por Harvey Spencer Lewis, foi o fundador da Amorque, um grande estudioso, um grande filósofo, uma pessoa realmente, eu diria até à frente do seu tempo, né? Sofreu bastante críticas, até nós podemos conversar disso, né, Alexei? Bastante críticas quando ele resolveu distribuir os ensinamentos em forma EAD, num tempo muito anterior do que a gente hoje em dia está acostumado com EAD, né? Naquela época, criticavam muito ele, diziam, está dando curso por correspondência. Mas, enfim, hoje em dia a gente vê que esse modelo está aí amplamente sendo utilizado, né? E Harvard estava bem à frente do seu tempo. Não só quanto a isso, quanto a várias outras coisas. Mas, voltando a falar das ordens Rosa Cruzes que nós temos, não é o meu objetivo aqui fazer um apanhado histórico, né? Mas só para deixar claro que a Ordem Rosa Cruz Amorque é uma Rosa Cruz, um estilo de pensamento Rosa Cruz. Mas nós temos outras ordens. Eu tenho aqui também o livro do Max Handel, né, que tem um tipo de Rosa Cruz. Eu cheguei a entrar uma vez para conhecer. Ela é uma Rosa Cruz com uma ênfase bastante cristã, tá? E trabalha muito com astrologia, etc. Ela é bem interessante. Eles têm um livro muito bom, que é um livro básico deles lá, que é muito interessante. E tem também, eu tenho aqui em mãos, que eu peguei agora ali, o livro Igreja Gnóstica, que é de Krumheller. Krumheller também tem uma ordem Rosa Cruz, tá? que é uma ordem Rosa Cruz de cunho bem mais ocultista, né? Essa ordem Rosa Cruz do Krumheller, ela vem da Alemanha e depois ela foi ali pros lados do México, para aqueles locais ali, aonde ele ficou conhecido, Krumheller, como o mestre Uracocha, bem conhecido ali. Inclusive tem no Brasil essa ordem Rosa Cruz. Cheguei a entrar também para conhecer. Eu vou entrando e conhecendo, pesquisando, né? Não consigo manter muito, porque já não tem como manter, né, um estudo mais aprofundado, porque são estudos profundos, então a gente, para conseguir se manter ali, tu tem que escolher uma e ir mais a fundo. Mas enfim, eu cheguei a conhecer várias ordens Rosa Cruzes, né? Essa do Krumheller é bem interessante, ela tem uma abordagem bem gnóstica, com missa gnóstica, etc. Aonde, inclusive, tem um movimento gnóstico do Samael Aun Weor, que tem como base essa ordem Rosa Cruz. Samael Aun Weor foi participante e discípulo do Krumheller, né? Então a ordem esotérica da gnose, gnose de Samael Aun Weor, ela tem bastante base nessa ordem Rosa Cruz. Então, e existem várias outras ordens Rosa Cruz, inclusive mais antigas na criação do que a própria Ordem Rosa Cruz Amorque. Contudo, a Ordem Rosa Cruz Amorque, e aqui eu estou puxando brasa para o meu assado, claro, Sim. Eu gostei muito, porque a Ordem Rosa Cruz Amorque, ela tem um formato bastante amplo, né, de estudo do misticismo, não é tão ocultista, tá, que nem outras ordens. Tem inclusive uma outra ordem Rosa Cruz, que eu não me lembro o nome agora dela, que ela tem um caráter muito mais religioso, mais igrejista, assim, bem diferente até, por sinal. Mas a Ordem Rosa Cruz Amorque, ela é bastante, digamos, universalista, né? Então, a gente tem a liberdade de ampliar muito os nossos estudos. Então, nesse sentido que me fascinou tanto a Ordem Rosa Cruz Amorque. Mas só para você saber, então, que existem diversas Ordens Rosa Cruz, porque Rosa Cruz não é uma terminologia de uma instituição, né? Rosa Cruz é um estado de ser, uma busca espiritual e interna. Um Rosa Cruz, realmente se dizendo Rosa Cruz, é um estado de ser, né? Uma busca a ser alcançada. Bom, mas vamos lá, né? Foi uma introdução até meia longa para a gente saber, né, um pouquinho sobre as bases, né?
conhecer as bases, né, da Ordem Rosa Cruz, Sim. como é esta Ordem Rosa Cruz que nós vamos falar hoje. Até podemos, futuramente, fazer outros vídeos falando das outras ordens Rosa Cruz Sim. também. É bem legal, a gente pega o histórico delas e traz para vocês também, né? É bem legal. Também tenho aí a pretensão de, futuramente, se a gente conseguir, né, Alexei, Sim. trazer também alguns convidados aí para falar de outras ordens, né? Falar sobre a própria Gnosis, que eu citei agora, o Telema, né? O pessoal do Telema também, do Aleister Crowley, que é interessante, dá bastante polêmica normalmente, né? Mas é legal de falar também. Maçonaria, espiritismo, etc, né? Então, aos pouquinhos, se a gente conseguir, aí a gente vai abordando a temática. Bacana. Bom, mas passando a bola agora pro Alexei, né? Vamos falar um pouquinho de como que a gente iniciou aí a nossa busca e como é que tu veio a conhecer a Ordem Rosa Cruz Amorque, Alexei? Como é que tu foi parar Bom, aí? no meu caso, vem até de família, né? Meu pai já participou da Ordem Rosa Cruz, mas lá pela década de 70, talvez 60. Então, sempre tinha em casa um lugarzinho lá guardado que a gente, né, não mexia, que é onde ficam as monografias, né, que a gente vai comentar depois. E aí eu iniciei nos estudos teosóficos, esotéricos e tal, e sempre tive aquela curiosidade, né? Conheci gnoses e tal, mas nada acontece por acaso, né? Acho que sempre tem um momento Verdade. correto, né? E num daqueles momentos da nossa vida que temos aqueles dramas, aquelas crises, né? Porque tem os dramas da adolescência, e tem os dramas da vida adulta, da infância. Verdade. Né? São fases que a gente passa, as É. dificuldades naturais da vivência aqui, né? E num desses dramas, eu tive um clique, assim, de participar, né, dessa Ordem Rosa Cruz, eu vou conhecer e tal. Até, na época, acho que foi um WhatsApp, né, enviei para você, né, Guilherme? Nossa, curioso, tal, o que você acha, né? Tava pensando em rituais, porque eu não gosto de rituais, tal, não sabia o que era, né? Porque, assim, o que eu buscava não era conhecer, assim, corpo astral, corpo etérico, plano mental, plano astral, porque isso já tinha toda essa bagagem da teosofia, né? Uhum. O que eu queria era, assim, um despertar mais na área, vamos dizer assim, mais filosófica, mais interna, mais na questão de sabedoria, né? Que eu tava na necessidade daquele momento. E foi justamente que eu obtive ao receber as monografias e começar a ler, a estudar, me aprofundar. Então, foi como uma luva, né? Essa questão filosófica, essa questão da reflexão, foi o conhecimento que eu precisava naquele momento que eu obtive no momento correto. Então, foi uma filiação aí em 2018, né? E foi num momento bem propício, me auxiliou bastante, e foi basicamente essa história que eu iniciei na Ordem Rosa Cruz. É interessante que a Ordem Rosa Cruz, a Amorque, ela tem esse viés muito filosófico, né? Foi por causa da Ordem Rosa Cruz Amorque que eu acabei me formando em filosofia. Né? Sendo Porque professor também. eu não tive filosofia na escola, sou professor de filosofia, e você é professor de tecnologia, Informática. né? Desenvolvimento de sistemas. E Eu não tinha eu sabe nada de que... filosofia na escola. Mas eu também, isso que eu estava falando, eu também não tinha tido, sabe, Alexei? Porque a filosofia, ela caiu da escola na época da ditadura militar, né? Então, na época da ditadura, caiu filosofia, né? Caiu filosofia e sociologia. Então, quando eu estava estudando, já era pós-ditadura militar, não sou tão velho assim, mas... né? Mas mesmo assim, não tinha filosofia. A filosofia foi entrar depois que eu já havia terminado a escola, então eu também não tive filosofia. Mas por causa da Ordem Rosa Cruz, veio todo esse gosto pela filosofia, porque é bastante enfatizado, né? Cada monografia nós temos lá uma citação de Descartes, né? E então a gente vai vendo muita filosofia dentro da ordem. Tem um grau específico, né? Tem um grau específico dos filósofos, né? Tem um grau específico dos filósofos. Inclusive tem livros, né, que tratam aí dos filósofos. Tem um livro sobre a filosofia grega,
que eles Sim, vendem na Biblioteca Rosa Cruz, que é muito legal, né? Então a gente bacana. acaba tendo esse contato com a filosofia, eu acho isso muito legal, sabe? E foi isso uma coisa Bacana, também que me cativou muito. Mas bacana. falando um pouquinho aí sobre o meu início também, né, na Ordem Rosa Cruz Amorque, o meu conhecimento da Ordem é um pouco mais antigo, Alexei. Sabe que eu tinha um amigo, eu ia brincar na casa dele, sempre, nós saíamos da escola, eu ia lá para casa dele brincar. E ele morava ao lado da Ordem Rosa Cruz Amorque. A casa dele era do lado da Ordem Rosa Cruz. E eu ficava muito curioso, né? Desde a minha infância, muito curioso com aquele templo egípcio O que ali, né? acontecia ali? É, e fechado sempre, né? Tava sempre fechado aquilo ali, e atiçava mais ainda a curiosidade, né? E eu sempre dizia, um dia eu vou entrar ali. Inclusive a mãe desse meu amigo era da Ordem Rosa Cruz, né? E ele chegou um dia a roubar as monografias dela e me mostrar. Olha isso. Né? Mas eu também não entendi nada, eu era muito novo, né? Não entendi nada mesmo. Mas enfim, eu fui conhecer a ordem ali. Depois disso, tinha uma amiga minha que participava da Ordem Rosa Cruz Amorque, e ela então me passou o livretinho, aquele Domínio da Vida, que é um livretinho que a gente recebe sempre no começo para conhecer a ordem, né? Até quem quiser conhecer um pouco mais sobre a ordem, pode entrar em contato com eles, que eles mandam tanto online como fisicamente esse livretinho, Domínio da Vida. É bem legal, né? E aí nesse livretinho a gente conhece um pouco sobre como funciona a ordem, etc. Vê aquela ênfase no Egito, né? Chama muita atenção. E ali eu comecei então a fazer os estudos através das monografias que a gente recebe em casa, né? Comecei meus estudos por ali. Antigamente, agora mudou um pouco o sistema, mas antigamente você precisava participar 3 meses em casa, sem poder frequentar o templo. Depois você conseguiria chegar no templo, mas não no templo mesmo. Você tinha uma parte abaixo ali do templo que era para aquelas pessoas que ainda não tinham sido iniciadas, e posteriormente, depois de um ano, você seria iniciado. Né? Hoje em dia o sistema já é diferente. Naquela época ali, então, eu estava no meu período de estudo ali dos 3 meses, eu tive uma viagem astral. Eu já praticava viagem astral naquela época, e eu tive um desdobramento aonde eu fui até o templo da Ordem Rosa Cruz. Eu entrei lá dentro e fui recebido por uma mulher loira, alta, com uma roupa, parecia aquelas roupas de padre, comprido, né? E ela me disse que estava me esperando lá, que era para eu ir na Ordem Rosa Cruz, que eu ia gostar muito e que ia fazer muito bem para minha vida e que eu participasse, que eu fosse lá. Bom, Olha, passou ali, eu estava já no finalzinho do meu período de 3 meses de estudos, né? Peguei o carro da minha mãe, na época, do meu pai, e fui lá. Fui conhecer a Ordem Rosa Cruz, né? E quando eu cheguei lá, interessantemente, eu acabei me deparando com essa mulher alta, loira, que era a atual mestre da Ordem Rosa Cruz na época, né? Então, ali eu já me empolguei bastante, né, com aquela experiência ali, e disse, é aqui, encontrei o lugar, é aqui que eu vou seguir, né? Então eu entrei, isso foi em 1997, né? Até hoje eu estou na Ordem Rosa Cruz Amorque. De lá para cá foram muitos estudos, algumas idas e vindas, né? Eu participei de vários cargos dentro da Ordem Rosa Cruz Amorque, né? Foram alguns anos bem intensos ali que eu participei de tudo que era cargo que tinha ali dentro. Trabalhei bastante. Depois cansei, eu era jovem, cansei um pouco de cargos e coisa, né? Estava sempre em função daquilo ali. Aí abandonei por um tempo, né? E depois voltei. Né? Mas assim, de deixar da Ordem Rosa Cruz pelas monografias, eu nunca deixei realmente, né? Eu sempre continuei estudando. Então, o meu começo na Ordem foi por aí, sabe? E, nossa, aí depois eu fui conhecer, né? O Alexei também foi, né, Alexei? Conhecer lá a sede em Curitiba. sim. Fantástica, fantástica sede em Curitiba. Coisa mais linda, né? Uma estrutura muito bonita, né?
Buenas, vamos lá. Vamos Continuando, lá. Alex. Vamos lá. Bom, uma questão que a gente poderia colocar é a diferença de uma sociedade esotérica com uma sociedade que seja discreta, porque Ah, o pessoal tem aquela ideia de algumas ordens que são místicas, esotéricas, e pensa que é oculta, que não, é um trabalho escondido, as sete chaves e tal. Mas temos o site da Rosa Cruz, tem CNPJ, tem endereço, tem o sim, local que você é, visita. Então, há é. uma diferença. Poderia, então, o professor Guilherme comentar sobre essa questão? Claro, vamos lá. Eu vejo a Ordem Rosa Cruz como uma sociedade discreta, né? Uma sociedade discreta, porque você não tem nada ali dentro da Ordem Rosa Cruz que vá te dizer assim que não, que seja algo que não possa ser mostrado ou algo muito oculto, envolto a segredos. Não é, claro que é discreto, porque é uma sociedade que ela segue graus, né? E esses graus eles têm como objetivo ir cada vez mais fortalecendo a tua psique, né? As tuas próprias experiências, o teu próprio, a tua própria espiritualidade. Então, se você vai abrir ao público tudo que está acontecendo ali, perde muito daquele charme, né? Perde muito do porquê de tu estar seguindo um sistema que tem um começo, um meio e um fim, digamos, um fim entre aspas, né? Mas a gente tem uma sequência a ser seguida dentro da Ordem Rosa Cruz, então nada mais justo do que ter ali, né, um pouco de descrição. É que nem você pegar um livro e querer ler o final antes de conhecer o começo do livro, né? Provavelmente você não vai nem entender, né? Você vai pegar lá algo que está acontecendo no final do livro, não vai entender por quê, porque você não leu o começo. Na Ordem Rosa Cruz é a mesma coisa. Você vai pegar lá o que está acontecendo num grau 8, por exemplo, um grau 9 lá na frente. Você não vai entender o que está acontecendo, e aí pode surgir, e surgem, né, muitos pré-julgamentos e muitos preconceitos, né? Por uma falta de conhecimento do que é aquilo ali. Porque a Ordem Rosa Cruz da Morte ela é muito simbólica, ela trabalha muito com símbolos. Assim como outras ordens de cunho esotérico, místico, né? Tem muita simbologia. E essa simbologia você precisa de um estudo para compreender o que está sendo dito. Então, se você vai pegar algo que está acontecendo lá na frente sem ter um conhecimento básico, você vai poder ter uma compreensão totalmente errada daquilo ali. Tá? E o que não é incomum. Ali dentro da Ordem Rosa Cruz, por exemplo, que eu não sei se o Alexei chegou a frequentar os templos, né? Mas eu, como tive aquele contato todo com o templo, né? Então a gente sabe dos meandros de tudo que está acontecendo ali nos bastidores daquilo ali, né? E, por exemplo, a gente precisa de pessoas que vão limpar o local, né? Porque é um prédio ali, no nosso caso ali é um prédio de 2 andares, né? Tem o templo em cima, inclusive tem o templo Rosa Cruz, tem o templo Martinista, aí embaixo tem toda a recepção ali, etc, né? Então a gente precisa de pessoas que vão lá auxiliar, limpar o templo, etc, né? E aí, às vezes, aquelas pessoas que estão lá limpando o templo, elas não sabem o que é, elas não são membros da ordem, né? E claro que existe todo um cuidado para limpar o interior do templo, né? Então essas pessoas, mesmo assim, elas vão lá e elas enxergam determinadas coisas, não compreendem, saem para fora e falam, né? Ah, mas tinha uma coisa estranha lá, tinha um objeto estranho, tinha umas roupas estranhas, né? Porque no templo a gente utiliza aquelas roupas que elas são tipo como é que você sabe aquelas roupas de padre, né? De monges que vão até os pés com uma corda amarrada na cintura, né? De várias cores. Então a pessoa olha aquilo ali e diz, meu Deus, é uma seita, né? Algo do tipo. Então acontece de pessoas saírem e falarem, né? Então, por várias vezes eu tive que tentar explicar para as pessoas que não era bem assim que estavam falando. Uma vez eu fui abastecer meu carro e eu estava indo, inclusive, para a Ordem Rosa Cruz, e eu tinha um símbolo da Ordem Rosa Cruz, um decalquezinho no carro, né?
E o frentista olhou aquele decalque, assim, eu vi que ele se coçou para falar, assim, né, ficou, aí ele perguntou assim, mas cara, me diz uma coisa, tu faz parte daquela seita que tem lá fora, sei o que lá? Sim, na Ordem Rosa Cruz, sim, faço parte. Né, já tava esperando o que ia falar. Aí ele, pois é verdade que tem um porão lá onde fazem sacrifício de criancinhas? Sim, sim. Então, né, gira às vezes né, Sim. uma ideia com as pessoas. Até por causa disso, a Ordem Rosa Cruz está menos discreta ainda hoje em dia. É. Alguém que participa da Ordem Rosa Cruz, por exemplo, há 3 meses agora, vai lá e consegue olhar o templo tranquilamente, conhecer o templo ali, ver o templo, para tirar essa ideia preconceituosa que se cria, né? Se alguém tem, por exemplo, meditações abertas a não membros, né? Sempre tem. Sim. Então, nessas meditações abertas a não membro, uma pessoa que ela está conhecendo, está lá fazendo uma meditação somente, ela vai poder entrar lá e conhecer o templo e tirar essas ideias que ficam, né, na mente da pessoa. Porque quando a gente oculta alguma coisa, parece que aumenta a curiosidade, né? E a imaginação vai longe. Então, hoje em dia está mais aberto ainda nesse sentido, né? Para tirar essas ideias. O que ocorre na maçonaria também, né? O que ocorre na maçonaria, exatamente. A maçonaria, nossa, quantas histórias a gente ouve da maçonaria, né? Que não tem nada a ver. Nada a ver, é verdade. O que tu pensa disso, Alexei? Tu não chegou a frequentar o templo, né? O templo mesmo, né? Isso é mais na relação da maçonaria, né? Por questão, meus pais, meu pai, né, ser maçom, meu irmão. Então, alguns eventos são abertos aos familiares, ao público de forma geral, né? Então, eu, como não sou maçom, não conheço, mas conheço, assim, que todos os símbolos têm um fundo, né? Uma questão de reflexão interna, mas chegando lá, você vê uma caveira ali na mesa, né? Então, a pessoa que não está acostumado, né? Aquilo lá tá para você refletir, né? Ali eu, no amanhã, né? Tipo assim, né? Tem um dos graus da maçonaria que tem um caixão, né? Tem um caixão. Nossa, aquele caixão, o que dá de falar, né? Daquele caixão, nossa. As pessoas têm ideias assim daquilo ali que, né, terríveis. Mas é só uma simbologia. É uma simbologia, né? Para refletir sobre a questão da nossa mortalidade, né? E é cheio de símbolo, é símbolo para todo lado, né? O pessoal com espada, tal, e tudo aquela coisa. Então, realmente, quem não tiver um certo mínimo... a gente sabe, né, que a nossa mente, ela trabalha por imagens, né? A nossa mente, ela funciona por imagens. E a simbologia, ela influencia lá diretamente lá o nosso subconsciente, a nossa psique. Então traz toda aí uma questão lá já do inconsciente coletivo, etc. Então essa simbologia, ela vai criar uma... Como? Vai aflorar uma... Sim. Algo, né? Então é importante, essa simbologia é legal, ela nos faz entrar no clima da coisa, né, para a gente participar das atividades. Então, imagina você fazendo uma iniciação, né, a iniciação de 1º grau da Ordem Rosa Cruz Amorca, onde você tem o encontro com o Guardião do Umbral. Cara, quando teve essa primeira iniciação, onde tinha um encontro com o Guardião do Umbral, eu chegava a suar. De medo, assim, meu Deus, o que vai ser isso, né? Esse guardião, porque é a primeira iniciação, né? A primeira. Então a gente fica com aquela apreensão, né? Mas tudo isso é muito legal, porque tá te colocando no clima da coisa, né? Então depois você vê que a coisa toda é uma simbologia, como se fosse um grande teatro, né? Para influenciar a tua psique. E traz resultados fantásticos, né? Porque aquilo ali te toca de tal forma que é transformador para a tua vida. Né? Eu fiz iniciações também em outras ordens, né? A iniciação da Ordem Martinista, por exemplo, ela é fantástica. Ela é lindíssima. Lindíssima. Tem um contexto muito templário, assim, lindíssimo mesmo. Bacana. Bacana. Eu recomendo, Alexei, recomendo. Tu não chegou a fazer ainda lá, né, a iniciação no templo, né? Sim, presencialmente, né? Presencialmente, né?
Eu te recomendo que é realmente assim impactante assim na vida da gente. Impactante. É. Vamos lá. Agora eu vou te fazer aí um questionamento, te colocar também Vamos lá. entre a cruz e a espada. Qual a tua, então, visão e opinião pessoal, tá, sobre o objetivo da ordem, né? Isso é bem legal, né? Essa ideia, assim, de... Afinal de contas, né? Por que a gente tá nisso aí? Por que a gente participa? Por que a morte, né? Então, qual a tua visão nisso aí? Sabe que tem um amigo meu também, Rosa Cruz, né? Que ele falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Ele falou: a ordem é como uma faculdade da vida, né? Porque muitas coisas da vida a gente aprende na porrada, né? Então, eu vejo que esses conhecimentos que foram passados por pessoas que têm assim uma sabedoria muito maior que nós, né? Que tem uma vivência maior da vida, da espiritualidade, das questões filosóficas, espirituais. Então, elas deixam esses conhecimentos, né? Isso passa durante todo esse tempo que existe a ordem. Para nós que estamos entrando, começando aqui, às vezes a gente até pensa, poxa, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, né, talvez no adolescente, algumas coisas a gente iria ter uma reação diferente, né? Alguns fatos da vida você tem uma ação diferente, principalmente pensar antes de agir, sabe? Refletir, né, nas coisas com uma perspectiva um pouco maior, mais ampliada, né, além da questão apenas material, física, imediata, não ser tão imediato. Então, eu vejo como uma busca, assim, nesse aspecto, sabe? Que eu acho que é realmente o que importa. Que em outras, vamos supor, no espiritismo seria a questão da reforma íntima, né? Eu acho que passa mais ou menos por essa questão. Na maçonaria seria o debastar da pedra bruta, né? Que eles chamam, né, um alto conhecimento, um alto aperfeiçoamento. Então, tem muitos exercícios, muitas coisas nesse aspecto, entre outras questões, né? Então, a minha visão pessoal é basicamente nesse sentido, né? dessa busca, né? Tem também uma questão muito importante que a ordem coloca, né? Seja um ponto de interrogação ambulante, né? Então, isso me marcou muito. Marcou muito. E é logo no começo. Acho que eles colocam muitas coisas no começo para dar um impacto mesmo, né? Poxa, sabe, é meio que você leva um chacoalhão. Né? Temos que questionar as coisas, né? Tem até aquele filósofo que diz, né? Uma vida não questionada, não estudada, não é uma vida que mereça ser vivida, né? Exatamente. Bem na ordem. Então, é muito conhecimento que a gente, poxa, você para, pensa realmente, né? Não é só a parte intelectual, né? Envolve muito mais. É isso que eu achei muito bacana na ordem. Com certeza. Resumindo, né, a gente diz dentro da Ordem Rosa Cruz o domínio da vida. É o nome do livretinho, né? Principal. Esse é o grande objetivo mesmo, né? É o domínio da vida. E dentro do domínio da vida gira tudo isso que tu falou, né? Toda essa busca, né? E eu acho isso muito legal. Quando a gente fala em domínio da vida, né? A gente, poxa, a vida ela é cheia de percalços, né? Cheia de dificuldades, cheia de surpresas. Sim. Né? E o domínio da vida viria justamente assim nessa capacidade da gente conseguir viver essa vida da melhor forma possível, né, dentro das nossas limitações aqui, né? Se possível, sendo um exemplo para outras pessoas, que eu acho que isso é o mais difícil ainda, né? É o mais difícil ainda, né? E é um objetivo legal, né? É uma coisa que é puxado, profundo, né? É profundo. E eu acho que a Ordem Rosa Cruz, ela faz realmente esse trabalho de forma bem... uma grande maestria, né? Porque quando a gente vai passando de graus em graus dentro da Ordem, a gente vai galgando os graus bem gradualmente. Eu acho isso que é legal também, né? Que a Ordem ela não avança etapas, né? É bem gradual.
Sim. Então a gente vai realmente assim adquirindo tanto um conhecimento intelectual profundo, né, mas também um conhecimento espiritual, um conhecimento filosófico, né. Então é Sim. realmente bem nessa busca de tentar ser uma pessoa melhor, né? Sim. Por exemplo, é, vamos dizer assim, o desenvolvimento do parapsiquismo tem também, né? Vamos supor, telepatia, algumas coisas de cura, mas até ali, numa monografia recente, algo no sentido assim, mas não é importante desenvolver esses poderes, importante é você ser uma pessoa boa e tal, e sabe, não é para Aham. mostrar para os outros, então tem sempre aquela, passa o conhecimento, mas depois dá aquela, né, É, porque é realmente por aí, não é, né? é. A visão que só tem, É, vou desenvolver, né, os poderes. eu, eu comecei a estudar um pouco de parapsicologia por causa da Mork também, né? Os meus estudos estão muito em volta da Mork, né? E Sim, eu cheguei a estudar um pouco de parapsicologia nessa questão dos poderes psíquicos, etc. Tem um livro da Ordem Rosa Cruz muito bom sobre parapsicologia, que é um curso de parapsicologia que vem com CDs, inclusive de práticas, etc. E é muito interessante. Essa questão dos poderes psíquicos, né, ela é legal para te testar em ti mesmo e ver que a gente é mais do que um corpo físico, né? A sim, gente tem as nossas capacidades mentais, capacidades espirituais. É interessante a gente experimentar tudo isso, mas não é o objetivo final, né? sim. Não é o objetivo final. É algo que a gente é legal a gente saber, a gente se conhecer cada vez mais, mas é mais consequência do próprio trabalho espiritual que a gente faz, né? Exato. E o legal é isso da ordem, também tem a parte prática, né? Porque Tem. comparando, não tem como falar sem comparar, né? Na sociedade teosófica, não tem assim, uma meditação, uma coisa e outra, falam-se muito em yoga, mas a gente vê que tem muita prática, né? No ensinamento da Ordem Rosa Cruz. Você tem aquele conhecimento, pratica tal, tem Aham, exercícios e um roteiro, né? Então, a pessoa que aham. é empenhada, né? Não sou tão empenhado assim na prática, a pessoa que é empenhada, imagino que desenvolve bastante essa questão também, né? Eu fui muito mais empenhado na minha época ali que eu realmente estava a fundo dentro da morte, eu realmente me dedicava assim profundamente às práticas, né? Porque era uma fase mais eu tinha ali o quê? Devia ter uns 19 anos, 20 anos, tinha tempo suficiente para uma dedicação, né? Coisa que Que a hoje em gente dia a gente não tem tem tanto, vida, né? né? Exatamente. Família, vem Então, os família. compromissos. Mas naquela época eu praticava mesmo, tentava todos os exercícios assim de forma, né, ferrenha mesmo e tinha resultados muito bons, né? Resultados muito interessantes. Vamos tocar adiante aqui, Alexei. Falar Vamos um lá. pouquinho sobre essa questão aí da nossa visão filosófica, espiritualista e prática da ordem, né? A gente vê. Posso falar um pouquinho, Alexei, dessa parte Sim, aí? claro. Então a gente vê aí que esses aspectos, né, da Ordem Rosa Cruz nos seus estudos, tanto a parte filosófica, né, como a parte, como a gente estava comentando já mais ou menos isso agora, né, a espiritualista e prática, né. A Ordem Rosa Cruz, ela tem uma grande ênfase nos estudos filosóficos, né, como a gente via falando. Até por causa disso eu acabei me tornando um professor de filosofia, né. Porque a filosofia ela é a base do nosso pensamento ocidental, é algo muito próprio do nosso conhecimento ocidental. E a Mork ela enfatiza muito isso, ela traz esse aspecto muito mais ainda nos lados bastante positivos da filosofia, né? E também para uma filosofia que esteja voltada justamente para essa questão do domínio da vida, né? Para essa questão do nosso autoconhecimento, do nosso autodomínio. Então, quando a gente fala nessa questão filosófica da Ordem Rosa Cruz, ela está nessa busca de autoconhecimento, e autoconhecimento com A maiúsculo. Realmente, a pessoa busca se entender, né, dentro da Mork, né? Se a pessoa pegar aqueles estudos da Mork ali, e mesmo sabendo que a gente pega uma monografia da Mork, tu não vai ter tudo ali dentro.
É impossível tu ter tudo dentro de um estudo, né? Mas ela te dá a base concreta e bem sedimentada para que tu possa buscar mais, né? Eu, por exemplo, né, eu peguei as bases da filosofia dentro da MORC. Depois, eu fui para um curso de filosofia e me formei em filosofia, né? Graças a essa base que tem ali na MORC. E assim foi muitas outras coisas, né? Então, o objetivo da MORC não é ser o caminho final, obviamente, né? E nem ter todas as explicações das coisas, mas te dar uma boa base para te depois buscar aquilo que vai ser mais importante para tua vida, né? Então, a filosofia dentro da MORC, ela é fundamental nesse sentido. E realmente é muito legal. Aí depois também tem esse aspecto espiritualista, né? Porque a ordem, ela é uma ordem espiritualista, né? Então nós vamos aliar dentro da MORC tanto esse aspecto filosófico, né? Às vezes até, como a gente falou ali, ser um ponto de interrogação ambulante. Então esse aspecto cético da filosofia, de se perguntar, se questionar, porque a filosofia tem como objetivo fazer boas perguntas e não te dar respostas prontas, né? Então, primeiro de tudo, tu vai fazer boas perguntas. E com boas perguntas, nossa, a coisa vai longe, né? A gente sempre diz, né? Com a filosofia, a gente abre as questões e não fecha, né, as questões. A gente pega, por exemplo, matemática, 2 mais 2 igual a 4 e é aquilo ali, né? Não é 4,5, não é 5, é 4. Na filosofia, a gente vai abrir a questão e tem uma gama aí de pensamentos, né, para se fazer. Então, esse aspecto espiritualista da MORC, né, que a gente fala ali, ele vem, então, junto com esse aspecto filosófico, essas perguntas. Será que isso aqui é assim? Será que é assado? Será que isso aqui funciona? Ah, mas estão falando em clarividência. Será que isso aqui realmente funciona? Será que isso aqui é real? Vamos buscar, vamos tentar entender. A própria MORC, ela tem um centro de pesquisas, né, da Universidade Rosa Cruz, que faz pesquisas muito interessantes e essas pesquisas elas estão disponíveis para nós. Vem os livretinhos mostrando essas pesquisas que são feitas na Universidade Rosa Cruz. Então, tem todo esse aspecto científico também por trás de tudo isso, né? Então, é uma espiritualidade com o pé no chão, sabe? Não é uma espiritualidade no ar, com coisas fantasiosas, com, né, mestres, sei lá, que a gente não tem contato nenhum, fica só subjetivo. Não, a Rosa Cruz, ela é muito pé no chão. Então, é uma filosofia com esse ponto de interrogação ambulante, uma espiritualidade bem sedimentada, realmente buscando o espiritual em nós, através do autoconhecimento, e também, né, essa parte prática que a gente fala da Ordem Rosa Cruz aí, aonde tudo isso vai ser colocado na prática, né? Nada daquilo ali fica no ar, fica só no pensamento, só no subjetivo, mas vem tudo para a vida da gente. Porque se não puder colocar aquilo ali na vida da gente, não tem sentido, né? Por que eu vou fazer um estudo complexo que vai ficar somente na minha, né, no meu mental e não vai me servir de nada, né? Então a Ordem Rosa Cruz também traz isso para a prática. E o que eu quero dizer com a prática? Vão lá colocar experimentos que façam você questionar determinadas coisas da sua vida, né? Façam você experimentar determinadas capacidades mentais que a gente fala, né? A gente estuda na teoria, a gente vai lá e coloca na prática, experimenta. Fala em clarividência? Vamos experimentar a clarividência. Fala em viagem astral? Vamos experimentar a viagem astral. Vamos procurar fazer as práticas, né? Então, a Ordem Rosa Cruz, para mim, ela é bem completa nesse sentido, porque ela vai lá no teu filosófico, no teu mental, trabalha tudo aquilo ali, ela vai pegar lá no teu espiritual, vai elevar a tua alma, justamente com também os rituais que a gente faz, né, e tudo aquilo mais, mas ao mesmo tempo também está ali na vida prática nossa, colocando tudo na prática e trazendo para o nosso dia a dia, né? Então, realmente, é bem legal nesse sentido, esses aspectos aí. Algum comentário, Alexei, nesse sentido? Realmente, eu acho que essa questão acaba casando tudo, né? A parte filosófica com a parte espiritualista, com a parte prática.
no final das contas é todo um conjunto harmonioso, né, que a ordem tenta passar, tudo com uma mente questionadora por cima. Acho bem bacana essa questão. E tu, como professor, Alexei, o que tu pensa da questão pedagógica aí dentro da Ordem Rosa Cruz? Até a forma como é ensinado. Essa questão do EAD, né? O que tu pensa aí, Alexei? A metodologia deles é incrível, dá vontade de pegar essa metodologia e montar um curso de informática. Na verdade, dá para montar um curso de qualquer assunto, porque você tem ali fracionado um tema que poderia ser complexo em pequenos blocos, vamos dizer assim, né? Em cada bloco que a gente pode chamar, que é na realidade a monografia, que é um livrinho de 20 páginas, né? Em torno disso, você tem ali antes uma introdução que você pega de um outro livro, de um outro, né, de uma outra filosofia, como exemplo daquele assunto que vai ser tratado, né? É interessante que a gente conhece autores ali, né, naquela introdução. Isso. Eles trazem Blavatsky, Krishnamurti, vários, né, autores ali, autores científicos, filósofos. Ou seja, é uma ordem que não está presa dentro dela, ela está aberta ao mundo, a outras linhas de raciocínio, né? É claro que esteja de acordo com aquele tema, né? Obviamente. E a partir disso, nós temos um estudo, no final, um resumo com os principais pontos, isso dividido em graus, né? Vamos dizer assim, e lá para frente retoma um assunto do começo, se aprofundando mais ainda, né? Então, você vai vendo que você vai crescendo, né? Você lembra, poxa, eu vi aquele assunto, agora eu vou aprofundar nesse ponto. E assim fantástico, vai, de uma forma que, olha, conduz a gente. É uma escola perfeita, né? Assim, nesse sentido, assim. Não a tem organização deles é fantástica, né? E é uma linguagem simples, não tem termos difíceis. Nunca precisei pegar um dicionário, vamos ver o que é essa palavra, que não é sempre ali, como se tivesse um diálogo praticamente. Então, acho que é acessível a todo mundo, desde aquele intelectual até aquele que lê só o básico, ali que tem um conhecimento, né, da língua portuguesa básica ali, sabendo, né, mínimo. Até isso me fez lembrar, Alexei, que achei interessante isso que tu falou ali, até me fez lembrar de que a recomendação é que se estude sempre sozinho, né? Sim. Não estude em grupos, em conjuntos, porque justamente te dá a liberdade de tu ter o teu entendimento daquele assunto, né? E não ter outra pessoa te dizendo o que pensar sobre aquele assunto. Então, quando ele coloca ali na monografia um determinado assunto para te estudar, tu vai refletir e tu vai tirar as tuas conclusões, né? E se tu tá num grupo, às vezes, de estudo, o que acontece? Aquele mais sabichão vai te dar as diretrizes e tu vai acabar pensando não por ti, mas pensando pela mente do outro, né? Então, eu acho muito interessante isso aí também. Muito bacana, realmente. Tem uma parte pedagógica muito interessante, muito bem colocada, né? De modo que eu não vi em nenhuma outra ordem de que eu tenha outra linha de estudo, sabe? Que conduza a pessoa dessa maneira, né? E acredito até que outras ordens copiaram esse sistema, né? Eu acho que muitas copiaram esse sistema, né? Porque é um sistema que funciona, né? É um sistema que funciona. Ele é um curso EAD, né, de espiritualidade, que você tem a possibilidade, claro, depois de ter os encontros no templo, se for o desejo da pessoa, né? Se a pessoa quiser, depois. Mas o templo, ele é o social, né? Ele é mais o social da coisa, né? O estudo mesmo, ele tá ali no teu santo, em casa, né? Nos teus estudos particulares. Eu acho muito legal isso aí. Realmente. Vamos lá, tocamos adiante, Alexei. Agora eu vou perguntar para você, então, Guilherme, questão do misticismo, porque muita gente confunde, eu penso que a questão do mítico, né, com místico, palavra muito próxima, né, então às vezes a pessoa, já tive uma crítica assim, nossa, você é muito místico nos seus vídeos, né, com a ideia de que é algo fantasioso. Sim. Então, o que seria esse misticismo? Porque diz lá que é uma ordem mística, né, o que seria isso? É interessante, né? Até porque a gente ouve muitas vezes uma forma bastante pejorativa de se falar em místico, né? Quando a gente fala em místico, a gente está colocando
aquela pessoa fora da realidade, aquela pessoa que está desconectada das coisas, que vive no mundo à parte, né? E na verdade, o místico, como exposto pela ordem, é justamente o contrário, né? É aquela pessoa que ela tem um caráter espiritualista de enxergar a vida, mas, mesmo assim, ela está com os pés bem fincados no chão, sabe de que o mundo que nós estamos vivendo aqui é um mundo onde a gente está buscando se melhorar, né? Então, o místico ele não é aquele cara no ar, mas é um cara que está em busca de um ideal muito maior, muito mais profundo de espiritualidade, né? Então, o místico é aquela pessoa que tem um ideal profundo de espiritualidade, mas não uma pessoa que está alheia ou alienada ao mundo, né? Bem pelo contrário, né? O místico ele tem que estar ciente das coisas do mundo, estar por dentro, porque faz parte da evolução dele, né? Então a gente vê muito essa confusão do místico como essa pessoa alienada. Vê também essa confusão com o mítico, né? Que é aquela forma de enxergar o mundo através de histórias fantasiosas, né? Da mitologia. E não que não tenha um valor, a mitologia tem muito valor, né? Principalmente um valor simbólico. Mas não tem nada a ver com misticismo. Né? Não tem nada a ver com misticismo. Então, eu até fiz um vídeo sobre o que é ser místico aqui no canal, onde eu falo bastante, né, sobre o que é esse ser místico e tirando um pouquinho esse preconceito que se tem com o místico. Às vezes, eu estudei muito o espiritismo também, né? E às vezes a gente vê lá dentro do espiritismo a utilização desse termo místico de uma forma pejorativa, né? Quando eles dizem para você, não, isso aqui é muito místico, né? É muito misticismo isso aí. Querendo dizer assim, não, isso aí é muito fora do ar, muito, sei lá, muito esotérico, sei, né? No sentido bem pejorativo mesmo da palavra também, né? Se a gente vai a fundo nos termos, a gente vê que não é bem isso, né? E a filosofia, quando eu estava falando de filosofia, a filosofia estuda muitos termos, né? E a Rosa Cruz ensina isso também. A gente prestar atenção nos termos e ver que, às vezes, nós utilizamos de forma errada os termos. Então, quando a gente fala nessa questão do misticismo, tira essa parte pejorativa, né? A gente está falando de uma busca espiritual muito séria, uma busca espiritual muito concreta, e quando a gente fala de um místico, a gente está falando daquele cara profundamente, uma pessoa profundamente em busca do seu autoconhecimento, né? Então, toda pessoa que está numa busca profunda de autoconhecimento, ela é um místico, né? Então, nesse sentido, o misticismo. Então, quando a gente fala uma sociedade mística filosófica, mística porque trata da espiritualidade, né? Por causa disso, porque está em volta da espiritualidade, não vai se fixar somente no aspecto científico. Vai estudar o científico também, mas sabe que existe um cósmico, que existe um Deus, né? Que existe algo além da fisicalidade unicamente, né? Nesse sentido, assim. E agora eu passo para ti. Não sei se o que tu pensa nesse sentido. Eu acho legal, tu já me falou algumas vezes, né? Que quando tu começou, quando tu falava em ritualismo, né? Tu ficava com os 2 pés atrás, né? Eu me lembro que quando tu estava começando, a primeira coisa que tu me falou, mas esse ritual, só que não é muito ritual, eu não sou muito chegado nesse ritual. O que tu pensa sobre essa questão do ritualismo dentro da Ordem Rosa Cruz? Depois eu quero falar um pouquinho também sobre isso. No meu caso, eu não fui muito bem iniciado na questão da ritualística quando eu iniciei lá na gnose. Porque eu não vivenciei o ritual na Rosa Cruz, né? O que eu vivenciei foi na gnose. E naquela época, né, era tudo muito diferente, o pessoal tudo muito jovem, né? Inclusive eu. Então, não tive aquela iniciação correta, né? Tipo, não tinha um preparo, né? Eu acho que faltou um preparo, um estudo antes de participar do ritual. Uma coisa é você pegar uma pessoa, eu falo isso por experiência própria, e tacar ela dentro de um ritual sem ela saber o que é aquilo e fica perdida e faz as coisas erradas, não porque ela quer fazer errada, né? Porque ela
não sabia, né? Então, ali no meio do ritual, eu falei, vou tomar uma água ali. Eu estraguei o ritual inteiro. Você acabou com o ritual, acabou com tudo aqui a noite inteira. O que você saiu daqui? Levei aquela bronca, vim tomar uma água aqui, tava com sede. Mas não pode, no meio do ritual, as energias, tava tudo aqui, acabou com tudo. Levei uma maior bronca. Eu falei, não, isso daí não é pra mim, não. Mas não é assim, né? Hoje eu sei que não é assim, mas eu fiquei com aquela coisa, né? Não tem, você vê como é que é importante trabalhar a pessoa em qualquer ordem, em qualquer estudo, né? Não tacar ela, né? Uhum. Sem um preparo. Preparo é tudo, principalmente quando se relaciona à prática, né? O ritual é a prática, né? Sabe que eu vejo essa questão do ritual muito com aquilo que a gente faz muito no nosso dia a dia. A gente tem rituais próprios nossos que a gente faz todo dia. Quando a gente acorda de manhã, vai lá escovar os dentes, arrumar o cabelo, depois tomar um café. É como se fosse um ritual, né? A gente tem aquela sequência que a gente faz de determinadas coisas no nosso dia a dia, né? Só que o ritual, o que eu acho muito interessante, né, é toda essa questão da utilização do símbolo, né, da simbologia, para se fazer um ritual. E eu gosto de tirar um pouco esse aspecto, às vezes, muito ocultista que tem dentro da concepção de ritual, né? Como se fosse uma, sei lá, uma feitiçaria ou algo do tipo, que muitas vezes as pessoas que estão por fora, leigas, né, que eu quero dizer, elas têm, né, essa ideia muitas vezes, é uma bruxaria, é uma feitiçaria, vão fazer um ritual para sei lá, para conseguir alguma coisa, né? E quando a gente fala em Amorc, em Rosa Cruz, Amorc, essa questão do ritual, ela está muito mais voltada para uma simbologia e até uma psicologia, eu diria assim, para trabalhar o nosso inconsciente, né? De uma forma que nos afete para a gente conseguir justamente ter esse desenvolvimento espiritual, né? Então o ritual ele ajuda nesse desenvolvimento porque ele vai afetar a tua psique com determinados símbolos, né? Símbolos às vezes arquetípicos que vão te fazer entrar mais a fundo naquele objetivo que tem do ritual, né? Então, quando a gente vai no templo, a gente tem vários rituais ali, por exemplo, quando você está dentro do templo, você vai caminhar sempre em linhas retas. Você não vai caminhar de qualquer jeito, mas você caminha em linhas retas, né? Então, isso tem uma simbologia. Isso já também te coloca dentro de um determinado padrão de pensamento. Então, se você vai, digamos agora, fazer uma prática de viagem astral, né? Se você tem um ritualzinho para essa prática, por exemplo, eu vou agora, para fazer minha prática, eu vou tomar um banho, né, relaxar, fazer a minha higiene, me preparar energeticamente, para depois eu deitar, realizar a minha prática para ter uma viagem astral. Você está fazendo toda uma preparação para aquilo ali que vai te induzir mentalmente já àquele objetivo. Né? Então, nesse sentido, o ritual ele é muito legal. Ele ajuda muito, né? Ele ajuda muito. Então, a gente vê que dentro da Ordem Rosa Cruz, a gente acaba aprendendo esse tipo de coisa, né? Aprendendo a esses tipos de rituaizinhos que são legais nesse sentido de nos ajudar a chegar a um determinado objetivo. Não é imprescindível, né? Você pode não fazer esses rituais, né? Mas vai estar perdendo uma ferramenta bem legal aí de influenciar o inconsciente nosso, né? O nosso subconsciente. Então eu acho bem legal essa questão da ritualística. E dentro de um templo a gente vê muito isso aí, né? Nessa questão ritualística a gente trabalha muito com isso aí. Bom, mas continuando, vamos passar adiante. Vai lá, Alexei. Então, agora aqui na número 9, que nós temos um roteirinho aqui, né? O parapsiquismo, né, versus sabedoria, ou seja, aquela questão do desenvolvimento parapsíquico, né, dos poderes latentes, das capacidades latentes, e em contraposição com essa questão da sabedoria, da reforma íntima. Como é que entrelaça essas questões, né? Muito legal, muito legal.
Essa questão aí acho bem interessante, né? Quando a gente fala em sabedoria, nós temos que diferenciar muito do conhecimento, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que ter um grande conhecimento é ser sábio, e não é, né? A sabedoria vai muito além disso. A gente pode, sei lá, ler toda essa biblioteca que tem aqui atrás, mas não ser um sábio, né? Não ser um sábio. A própria palavra filosofia vem disso aí, né? Amor à sabedoria, amizade à sabedoria. Philos, sofia, né? Amor à sabedoria. Porque o filósofo, como dizia Pitágoras, ele é aquela pessoa que ama a sabedoria, aquele cara que está em busca da sabedoria, mas que ainda não é um sábio, mas está em busca disso. E a sabedoria, ela está justamente no domínio da vida, né? Que a Rosa Cruz fala, né? Nessa busca desse domínio da vida. E isso não é algo simples. Não é algo simples. E existe todo um caminho para isso, né? Para se tentar chegar um dia a esse domínio da vida e essa sabedoria e até a felicidade, num termo mais amplo do que a felicidade. Tá? Então, o parapsiquismo é um desenvolvimento um desenvolvimento e um estudo das nossas capacidades psíquicas que todos nós temos, que são anímicas, são próprias da nossa alma. E essas capacidades, elas, quando a gente trabalha elas, procura conhecer elas, naturalmente também a gente vai tendo que se autoconhecer. Né? A gente precisa se autoconhecer. Se eu quero desenvolver a viagem astral, não é só eu ir lá sentar e fazer a prática e beleza, e vou sair do corpo e pronto. Não, não é isso. Né? Você até tem um roteirinho para fazer, e você vai lá, senta e faz aquele roteirinho e não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa entender como funciona o relaxamento para ti, teu corpo. Como é que o teu corpo relaxa, como é que a tua mente relaxa. Né? Como é que funciona para ti aquele gatilho que vai te ajudar a sair do corpo. Né? Então vai uma busca de autoconhecimento. Vamos estudar clarividência. Nós vamos ter que começar a compreender como as energias trabalham o nosso corpo, como a gente sente o chakra frontal, né? Como é que a gente sente a repercussão lá nas glândulas pineal e pituitária. Como é que isso acontece na gente? A gente vai ter que se entender, se conhecer para isso. Então, quando se estuda o parapsiquismo, se está estudando a si mesmo. Né? Você está estudando a si mesmo. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu acho muito legal. Eu acho muito importante esse estudo do parapsíquico. Não para conseguir poderes, como alguns falam. Né? A pessoa, conseguiu um poder, como se estivesse falando de super-heróis da Marvel. Agora eu tenho um poder, o poder de viagem astral. Sou o Doutor Estranho. Né? Tenho o poder da clarividência. Não, eu acho esse termo poder, né, muito mal utilizado. Né? Na verdade, são capacidades que a gente tem em nós, que muitas delas estão atrofiadas, né? Que a gente deixou de usar de outras épocas, outras que a gente está desenvolvendo gradualmente, e que nada mais são do que processos de autoconhecimento de nós mesmos. Né? Então, tem gente que diz, não se deve estudar parapsiquismo, porque isso aí vai despertar determinadas coisas que podem fazer mal para você, etc, etc. Eu não vejo dessa forma, porque ninguém desperta de uma hora para outra esse tipo de coisa. Né? É preciso todo um estudo, todo um trabalho para ser feito. E então eu acredito que a busca do parapsiquismo, na verdade, ela é justamente essa busca de autoconhecimento. Né? E aí, quando você vai se desenvolvendo, você vai se entendendo mais e você vai chegando, então, a essa proximidade com a sabedoria. A sabedoria, obviamente, ela vai vir num conjunto de tudo. No conjunto da busca do autoconhecimento, no conjunto do seu desenvolvimento parapsíquico, pessoal, espiritual, né, social e tudo mais. Né? Então, aí você vai chegando, né, um dia, quem sabe, a gente chegue lá, né, num domínio da vida, na sabedoria, né? Quem sabe? Né? Como diz Pitágoras, né? Amo a sabedoria. Um dia eu quero chegar lá. Bom, e para finalizar agora aqui contigo, Alexei, e eu vou empurrar para ti para finalizar aqui.
justamente essa questão, como tu tem um pouco mais de experiência nesse sentido, nesse comparativo aí com a maçonaria, principalmente, né? E com outras ordens que você tenha tido contato aí. É bem interessante esse comparativo da morte com essas outras ordens. Comparativo no bom sentido, né? Sem denegrir nenhuma, que nem a gente. É bom que a gente deixe isso bem claro, que quando a gente está fazendo esse comparativo, seja um sentido bem positivo mesmo, né? Sim, porque eu acho que é comparando que a gente tem que a gente cresce, né? Porque se a gente ficar olhando só para um lado, você nunca vai saber, pô, isso daqui é bom aqui, isso daqui é bom ali, né? Porque a gente, assim, na verdade, nós somos universalistas. A gente pega o que há de melhor em várias áreas, né? E tenta utilizar isso para crescer, né? Então tem coisas também da Rosa Cruz que eu vejo um pouco diferente, né? Não sou totalmente atolado. Até exatamente. Já mandei mensagem para você, olha, isso daqui eu achei um pouco estranho e tal. E assim, são nossas vivências, né? Por exemplo, dentro da teosofia, vamos colocar assim, né? A base deles, por exemplo, é uma Hatman, né? Aquela pessoa que você nunca vai ver na vida, né? Tá lá, não sabe aonde que passou conhecimento, que só Blavatsky pegou e tal, foi repassando. Então você vê que é algo que vem muito de longe, muito abstrato. Você fala, puxa vida, né? Como é que é? Os mestres. Já vamos supor, na Rosa Cruz, nós temos aquele conhecimento que foi obtido dos filósofos, de outros Rosa Cruzes, de pessoas que estão pesquisando, de professores, de biólogos. Então você vê que está mais aqui no nosso patamar, assim, né, vamos dizer, né? Então essa é uma diferenciação que eu vejo. E outra questão, novamente, com a teosofia, que é muito boa a teosofia, eu gosto demais, mas a gente fica ali naqueles livros de 100 e poucos anos atrás, e aquele conhecimento que aquele não pode mexer, porque é aquele jeito, né? Imagina nós escrever sobre projeção astral ali, eu vivenciei isso, né? Colocar ali, não, é impossível, a gente fica naquele livro ali, você não vai mexer nisso, é aquela caixinha, e a gente vê, assim, algo muito rígido em algumas linhas de pensamento, né? E eu percebi uma certa flexibilidade no caso da Rosa Cruz, que você pode, né, trocar experiências até certo ponto, assim, você tem uma liberdade maior de escrever um artigo, de publicar, né? Você mesmo já publicou lá na revista, né? Já publiquei. Eu imagino que pode se dar uma palestra até no templo, né? Sim. Então tem uma abertura, né? Assim, para você crescer, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se desenvolver lá entre eles também, e não ter aquela visão, assim, a pessoa te olhar meio torto, falar, nossa, daí tá querendo, sei lá, tá meio fora da... né? Então, eu vejo, assim, mais amigável nesse aspecto, assim, a gente sente isso, né? Pelo menos é o que eu percebi, talvez seja apenas minha percepção também, né? Cada um vai ter uma percepção das coisas, né? Agora, assim, com a maçonaria, como eu não sou maçom, eu não posso dizer muito, mas eu vejo na maçonaria muita questão de família, sabe? De apoio, de uma rede de apoio, uma coisa assim, realmente diferente nesse sentido, uma coisa bem positiva. E a gente pode comparar também com o espiritismo, né? No espiritismo eu vejo uma coisa que eu não vejo na Rosa Cruz, assim, que eu não percebo, pelo menos, e nem na teosofia, nem nas ordens esotéricas, que é a questão do tete a tete, né, com um plano espiritual, com a espiritualidade, porque as visões das ordens são diferentes com relação à mediunidade, ao contato mediúnico, né? Então, a gente percebe que quando a gente faz uma mescla disso tudo, né, obtém, assim, uma coisa interessante, é que nem aquela coisa da filosofia, né? O que é a verdade, né? Aquele espelho que se quebrou e cada um olha no seu pedacinho ali e tem a sua visão, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista ali, mas eu tô sempre comparando as coisas, sabe? Eu acho que ninguém tem a verdade, né, total, né, completa. Então, eu vejo nessa questão. O espiritismo tem uma questão prática muito que evolui bastante, né? Então você tem livros psicografados que vão assim trazendo realidades cada vez diferentes, né? Mais atuais, assim como as pesquisas da Ordem Rosa Cruz. Então vai evoluindo, tem uma evolução,
né? A gente percebe isso. Então, eu acho que é o que eu vivenciei dessa questão de diferenças, né? E dentro da viagem astral, da projeciologia, a gente viu aquela questão de, poxa, vamos vivenciar a espiritualidade por nós mesmos, né? Um contato ali direto, sem precisar de um médium, sem precisar de uma ordem para passar um conhecimento, nós mesmos buscando ali o conhecimento na fonte, né? A vivência na fonte, que aí eu acho que veio complementar bastante essa questão da projeção astral. Então, acho que tudo isso formou assim um quadro bem interessante para a gente, né? Que estuda esses temas todos. O que você pensa? Não, realmente, eu acho interessante. Eu participei de algumas ordens, né? Eu comecei participando com o Colégio dos Magos, que é mais um curso, né? Fiz um tempinho ali no Colégio dos Magos. Eu participei da Ordem dos Veladores do Templo, que é uma ordem templária, né? Mas não participei muito também. Depois eu fui participar da Gnosis de Samael, na época se chamava Nova Ordem, que tinha o Rabulu como grande mestre, no momento que o Samael já tinha falecido, né? E depois sim eu fui para a Ordem Rosa Cruz, né? Então eu pude fazer assim um parâmetro legal assim entre as ordens e ver essas diferenças, né, entre elas, e como a gente acaba, né, complementando uma coisinha daqui, outra dali, a gente vai pegando um pouquinho daqui e dali, e a gente aprende muita coisa, né, em cada uma, e ocupa, né, no nosso conhecimento, vai fazendo o nosso castelinho, né, e aprendendo mais. Depois, dentro da Ordem Rosa Cruz, eu ainda vim participar do martinismo, né? Depois, ainda fui estudar espiritismo também, estudei, fiz todo o ESD do espiritismo, etc, né? Todo o estudo do espiritismo. Estudei um pouco de parapsicologia, fiz outros cursos como Reiki, etc. Então, a gente vai conhecendo tudo isso. E o mais legal, sabe o que é, Alexei, é que eu passei por tudo isso e continuo estudando de forma muito aberta. Por exemplo, agora estava estudando, até dei uma paradinha um pouquinho agora, mas estava estudando Golden Dawn e também um pouquinho de Telema, né, conhecendo sobre Telema e coisa. E o legal de tudo isso é que eu consigo estudar tudo isso sem precisar sair da Mork, né? Isso que eu achei muito legal da Mork. Ela te dá essa possibilidade, essa abertura para que tu pesquise de forma ampla, inclusive né? estimulando, né? Fala, busquem outras áreas. Exatamente, inclusive estimulando. Sem te dizer que é pecado, que é errado, que tu tá fazendo um conflito, etc, 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 né? Programação alta. Coisa então, tem essa possibilidade. A Mork te dá essa possibilidade. Ela é muito aberta nesse sentido. Por isso que ela é uma escola, né? Ela não é uma escola religiosa, é uma escola de pensamento, né? E isso é muito legal. Então, eu aprendi muitas coisas legais em outras ordens, e isso de forma alguma me tirou a vontade de continuar na Mork. Pelo contrário, eu acabo sempre voltando para a Mork com mais força, sabe? Porque eu acabei fazendo da Mork a minha base, né? O meu sedimento ali, meu porto seguro, exatamente. Então, eu acho muito legal, sabe? E assim a gente vai estudando tudo que pode, né? E procurando fazer um conhecimento mais universalista possível. Porque eu acredito, sinceramente, né, que nenhum local detém a verdade total das coisas, né? Seria acho até injusto se somente um local tivesse a total verdade das coisas, né? Então a gente está aí montando esse grande quebra-cabeça da vida, né? E eu acho que a Mork eu acho legal nesse sentido que ela te dá essa abertura para que você vá montando esse quebra-cabeça sem te dizer, não vai lá, não faz aquilo, não seja espírita, vai te fazer mal ser espírita, não vá na Umbanda, não te diz nada disso, né? A Mork te dá a abertura para te estudar e se conhecer e buscar esse domínio da vida. Eu acho muito legal tudo isso aí. Bacana. Bacana. Bom, Alexei,
Estamos finalizando então, porque a gente até já falou bastante, né? 1 hora e pouco, 1 hora e 15 aí de falando, né? Porque realmente é um tema que vai longe, né? Falar Muito bom. sobre essas questões da morte que a gente está estudando, assim, é muito amplo. Daria para falar muito mais coisas, né? Então a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria então de aproveitar então para finalizar esse nosso vídeo que vai estar aí gravado e disponível para as pessoas. Nós optamos por não fazer ele ao vivo, né, para que a gente tenha essa experiência aqui de nós nos organizarmos e vermos como funciona esse esquema que a gente está fazendo aqui, até para a gente poder depois ampliar para outras ordens, etc. Né? Então nós estamos testando aqui a melhor forma possível de transmitir para vocês toda essa questão. Então, para vocês que estão assistindo, agradeço muito, então, que vocês estejam aqui assistindo esse vídeo, que é um tanto quanto longo. Peço que deixem, então, o seu like, se inscrevam no canal se já não são inscritos, participe, deixem comentários, o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Provavelmente vai estar esse vídeo aqui no meu canal, Professor Guilherme Falco, e também no canal lá do Alexei, né, para ficar mais amplo o esquema, né? Então quem está aqui no meu canal, vá lá conhecer o canal do Alexei, que tem muita coisa boa. E vice-versa. Quem está lá no Alexei, venha para cá também. Bacana. Mensagem final, Alexei? É isso aí, Guilherme. Eu agradeço aí pela seu empenho, rapidamente organizou e, né? E foi muito bacana, que gostei bastante, aprendi bastante também, né? Sempre uma aula ouvir o Guilherme e muito Obrigado. conhecimento, né? Filosófico e muito tempo de ordem e de outras ordens também. Então é muito bacana aprender também. E agradeço aí a todos que estejam assistindo também pela atenção e vamos lá. E paz profunda. Paz profunda. Como nós dizemos lá na morte. Até mais, pessoal. Até mais.